pastor Denilson e pastor Arroz. Amém? Sejam muito bem-vindos. Amém? Aqui é a casa do Pai, a casa do Papai. Então vocês estão em casa. Desse lado aqui há alguém que nos visita? Não há? Há mais alguém aqui que nos visita? Oh, glória a Deus! Ali também está uma família linda. Amém? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos na casa do Papai. Amém? E como que a igreja recepciona os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Pastor Lidney, pastora Daniela, dá um abraço nos nossos visitantes que estão ali, por favor. Aqui. Tá? Cumprimento, Rodrigo também cumprimenta os nossos visitantes. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Queridos, eu não quero mais me delongar. Eu vou deixar os anúncios lá depois do final do culto, que eles são importantes, mas não são mais importantes do que a palavra que será ministrada no meio e no teu coração agora, pelo pastor aqui. Glória a Deus, queridos. Estenda suas mãos. Pai, eu sei que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto até agora. E agora, Senhor, nós colocamos o Aquila nas tuas mãos, o teu filho. Eu sei que o Senhor já tem colocado na mente e no coração dele aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, que nada possa nos distrair, mas que tudo possa ser coletado, guardado no nosso coração e aplicado em nossas vidas. Queremos ouvir o teu recanto. Colocamos o Aquila nas tuas mãos, unja ele com porção dobrada do teu Espírito, e que ele possa não esquecer de nenhum detalhe, que ele seja apenas um instrumento nas tuas mãos. E isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, amados. Amém. Glória a Deus. O culto é sempre maravilhoso, né? Por todos os motivos e por todos os propósitos que ele tem. O primeiro de nos reunir em irmãos. Obrigado, Calma. E o segundo, para que nesta reunião de santos nós possamos cumprir o propósito que foi anunciado na abertura e depois foi reenfatizado pelo Eliezer, o irmão Eliezer, que é o louvor da glória de Deus. Ninguém saiu de casa e veio aqui que não fosse com esse objetivo. Mas eu também sei que lá no fundo do nosso coração, por mais que nós venhamos à igreja para louvar pela fé que nos move, nós também temos guardadinho lá nas caixinhas do nosso coração e da nossa mente aqueles desejos que não se realizaram, aquelas petições, as súplicas que ainda não aconteceram. E muitas vezes isso se mescla dentro de nós enquanto nós estamos louvando. Eu não ia falar nada disso, mas eu estou falando porque o Espírito Santo ele já fez muito desde a abertura até aqui, e eu espero poder juntar tudo isso. Mas quando o irmão Eliezer ele veio e falou assim, simplesmente adore, é porque diante do Senhor nós vamos ter sempre esses dois momentos. O momento em que a gente reconhece o Senhor como Senhor e a gente simplesmente o adora. A gente esquece de tudo, como se não houvesse mais o amanhã, como se aquele momento fosse o último e a última oportunidade de nós louvarmos a Deus. É entregar tudo que nós somos,
tudo que restou, de todas as batalhas, de todas as frustrações, você se prostra e você louva com o resto de força que te sobrou. E aí eu acho que ele vai fazer o que ele fez com o Edgarzinho. Depois que o Edgarzinho louvou na madrugada, as forças se renovaram. É assim que as nossas forças se renovam, quando nós verdadeiramente nos dedicamos a adorar ao Senhor, a colocá-lo no papel que ele nunca deveria sair, naquela visão que o Eliezer teve do trono. Ele é o Rei dos Reis. É por conta dele que tudo existe. É por conta dele que nós estamos aqui. É por conta dele que nós recepcionamos as famílias que nos visitam com amor. Eu não amo vocês porque eu quero amar. Eu amo porque eu decidi amar. O dia em que eu decidi que Deus, por misericórdia, tocou na minha vida, depois de muito ouvir falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, um dia o Espírito Santo vem em mim sem eu saber, porque eu não sabia dessas coisas. E o irmão Eliezer falou assim que ele já sabe quando o lado direito dele se arrepia, é o Espírito Santo agindo sobre ele. E eu não sabia. O dia em que o Espírito Santo tomou o meu corpo inteiro, não só o lado direito, e que eu chorava, e não entendia porque eu chorava, e que eu me emocionava com o que eu via e ouvia dentro de uma igreja, naquele dia o meu coração decidiu: eu preciso andar do lado desse Deus. Essa foi a minha conversão. E esse momento de conversão não é o momento do batismo, porque não foi naquele momento que eu entrei numa piscina ou num rio e depois voltei. Não foi. Levou longos 5 anos. Como é isso? Porque Deus tem propósito. Ele não quer que nós simplesmente nos apaixonamos por um momento de entusiasmo e de emoção e depois o aceitamos e logo em seguida, como muitos namoros apaixonados, viram um casamento e depois terminam muito precocemente. Não é. Deus me levou para dentro de uma igreja. Eu estudei 5 anos e eu dizia que eu não entendia a palavra. E eu não entendia. Eu era correto comigo. Eu não sabia se na igreja isso doía, porque eu não fazia sentido e eu não tinha a mínima ideia se isso doía no ouvido dos irmãos, dizer, depois de estudar conosco 5 anos, ele diz que ele não entende essa palavra. E eu entendi que Deus tem propósito. Aí, por questões profissionais, eu me mudei para cá. E quando eu me mudei para cá, eu passei em frente a essa igrejinha aqui. E aí eu vim nessa igreja. E aí naquela noite, 3 pastores oraram por mim. Nesse quadradinho aqui, ó. E quando um pastor gordão, chamado Jussi, me abraçou, e um pastor chamado Wesley colocou a mão na minha cabeça, esse pastorzão aqui, ó, colocou a mão no meu coração, e eles oraram por mim. Naquele dia, a palavra de Deus se abriu, o Espírito Santo me tomou e eu me senti abraçado por Deus. E naquele momento, 5 anos de estudo vieram e se descortinaram na minha presença. E eu disse: Senhor, por que eu vou duvidar do seu tempo, do seu propósito e das suas bênçãos na minha vida? Eu só recebo. E a partir daquele momento, obrigado, meu. Eu nunca mais saí dessa igreja. Nunca mais. Eu tenho estado aqui desde então com esse corpo. E eu tenho aprendido a amar cada um dos irmãos.
De vez em quando ele dá vontade de bater, para ver se aprende, para ver se corrige. Mas aí Deus vem, bate em mim e fala: aprende você, porque eu não bato em você, eu continuo te amando diante dos seus erros. Então você vai continuar amando a ovelha que eu te dei, e você vai continuar perseverando nela. É assim. E aí o Edgarzinho falou do amor, que nós devemos aprender a amar. Eu não sei qual é o nível de amor que cada um de vocês tem uns pelos outros, mas peça a Deus para que Ele te ensine a amar o seu irmão. Eu não sei se Jesus pediu para Deus: me ensina a amar aqueles pelos quais eu vou morrer, mas a palavra dele é firme, que Ele amou antes de que nós existíssemos. Ele nos amou e Ele colocou no coração do Filho tudo o que tinha no coração dele. Amados, não é sobre isso que eu vou falar não. Isso foi algo que o Espírito Santo trouxe e que eu não tenho nada escrito aqui. Mas é porque no início do culto a gente começa a prestar atenção nas coisas. E aí o Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai trazendo lembranças a cada um de nós. Eu tenho certeza que vocês se lembraram de muitas coisas. E as introduções, sejam na abertura do culto, seja na abertura entre um louvor e outro, ou mesmo a introdução na hora da mensagem, ela já nos faz refletir coisas que o Espírito Santo vai querer que cada um de nós estejamos atentos, porque é uma só mensagem para uma dezena de pessoas, com situações diferentes, necessidades diferentes, expectativas diferentes, frustrações, fé, nível de fé diferente. E eu não sei onde a palavra vai alcançar, mas eu tenho certeza que essa palavra é justa para encaixar em cada vida que está aqui e transformar cada coração. Amém? Nós pedimos no louvor a Deus, louvamos a Ele, pedindo que Ele refizesse o nosso coração. Abra o seu coração para a mensagem de Deus hoje, para que Ele possa refazer a cada um. E refazendo cada um, Ele refaz cada lar. E refazendo cada lar, Ele refaz cada família que constitui o corpo de Cristo numa igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou recapitular algumas coisas até então. Foi lido na abertura Efésios? Foi lido Isaías? Que confirmou pela palavra de Deus que nós fomos feitos por louvor e glória dele. Que Deus, Ele é criador de todas as coisas, Ele é sustentador e Ele é o que há de vir por todos que estão com Ele. Amém? E eu queria perguntar para vocês, só um minuto. Não é para perguntar, porque a folha de pergunta ficou. Quem, agora no final do ano, já está fazendo ou pretende fazer com a sua família a revisão zona geral do ano? Levanta a mão. Quem vai reunir a família, sentar e falar assim: gente, vamos passar a régua e fechar essa conta de 2023. Como foi 2023 para nós? Não sei se é prática de todo mundo. Financeiramente, acho que pelo menos os varões vão fazer. Amém? Como vocês acham que foi o andar desta carruagem em 2023? Individualmente, vão refletindo aí. Cada filho, cada esposo, cada esposa, cada irmão, os que têm irmãos aqui, irmãos sanguíneos. Como foi a vida de cada um? Aí normalmente essa pergunta nos remete a pensar assim: nossa, eu prosperei no meu trabalho, eu fui promovido. Ou então não, ao contrário: nossa, foi um ano catastrófico, eu perdi meu trabalho, não me reposicionei.
Alguns vão falar, foi bom, na minha família, nossa família cresceu. Quem a família cresceu? Um neném, 2 nenéns, um netinho, um sobrinho. De alguma forma a família cresceu. Bênção. Talvez alguns, na contramão disso, partiu-se o meu irmão, a minha irmã, meu pai ou a minha mãe, o meu filho, a minha filha, meus avós. Alguns se despediram. E a gente começa a fazer essa reflexão. Em algum momento a gente pergunta assim, onde foi que nós erramos? Principalmente quando no meio dessa conta o número vermelho começa a aparecer e ficar grande. Onde foi que eu gastei o dinheiro? Por que foi que eu não consegui me relacionar bem, me afastei da minha família? Por que foi que os meus amigos se afastaram de mim? Ou, se a conta estiver positiva, né? Ou, glória a Deus, a família cresceu, a poupança engordou, os objetivos foram se cumprindo. O que será que eu fiz? Geram os questionamentos. Uma das perguntas é: quem pode levantar a mão para si próprio e confirmar que neste ano houve em si uma evolução espiritual? Na minha vida espiritual eu percebi que eu evoluí. Por que eu pergunto isso? Porque eu não sei se alguém anota essas coisas espirituais. Porque dinheiro dá para você ir lá no extrato bancário, ainda que não fez o ano todo, você consegue pegar o final do ano, fazer um balancete lá e descobrir onde foi que você errou, onde você gastou que não deveria, ou onde você ir porque você conseguiu poupar o que você pretendia. Mas normalmente na vida espiritual a gente não faz isso. A pergunta que segue a esta, quem pode levantar a mão e dizer eu evoluí espiritualmente, é: o que é evolução espiritual? Será que nós estamos consensuados disso? Será que o que é evolução espiritual dentro da minha casa é na sua? Será que isto é também dentro da igreja? Por que a gente precisa fazer esses questionamentos e precisamos trazer à tona isso? Porque o novo ano vai começar. E muita gente vai pegar a sua listinha de desejos e vai colocar lá tudo o que deseja para 2024. Eu não vou perguntar quem fez ou quem não fez, eu vou ser direto. Alguém precisa colocar na sua listinha que quer aumentar a intimidade com Deus. Amém? Amém. Isso não pode faltar na lista, gente. Alguém tem que colocar na sua lista: eu quero gravar, eu quero memorizar mais versículos bíblicos para que eu possa aplicar na minha vida. Eu não sei o que eu vou passar em 2024 ainda, mas o Senhor sabe. Então Deus, quando eu estiver estudando a Bíblia, me faz gravar, me ajuda a gravar os versículos que eu vou precisar para o ano que vem. Outra coisinha que tem que ter na nossa lista: Deus, me ajuda a orar mais e jejuar mais. Se faltar na lista de alguém, vai dar errado em 2024. Outra: Senhor, me ensina a amar o próximo. E aí vem uma enxurrada talvez depois disso. Me ajuda a cultuar o Senhor todos os domingos do ano, me ajuda a participar de todos os estudos da igreja, e aí tudo que completa isso. Mas é preciso porque em todo o tempo, foi dito na abertura também, que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é a nossa força. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que fez tudo, é Ele que sabe de tudo, é Ele que pode tudo. E nós cremos nisso.
Porque eu ouvi um coro aí dizer amém. Então nós cremos, nós declaramos que cremos. Algumas listas vão aparecer assim, ó. Eu quero ser feliz em 2024. Eu quero ser mais corajoso. Eu quero falar um idioma a mais. Eu quero terminar minha faculdade. E aí começam a vir as coisas seculares, as coisas que compõem o nosso dia a dia. Para os apaixonados, eu quero ser correspondido. Para os que já estão correspondidos, eu quero me casar, né? E para os que estão casados, Deus continua abençoando o meu casamento. Para aqueles que estão casados, mas estão com problemas, na listinha vai aparecer: Deus, abençoa minha esposa para que meu casamento se conserte. Aí na lista do lado de lá vai estar assim: Pai, abençoa o meu marido para que ele se conserte e meu casamento se corrija. Né? Muitas coisas vão aparecer nessa lista. Para os jovens, Deus, me ajuda a decidir qual a faculdade que eu preciso fazer. Deus, me ajuda a passar no vestibular. Deus, me ajuda a comprar o carrinho que é difícil trabalhar de busão. Tem muita coisa que vão deixar essa lista. Lista pronta. Vou começar 2024. Qual é a base para que eu tenha certeza de que essas coisas vão dar certo? Qual é a base disso? É a primeira parte da lista. É o desejo de crescer em intimidade com Deus, no conhecimento da palavra dele, porque a palavra dele simplesmente revela quem ele é, revela quem Jesus é, revela como ele faz as coisas nas nossas vidas. A palavra dele nos mostra como é que ele age com justiça e misericórdia, mas a palavra dele também nos mostra o que acontece com aquele que decide não andar conforme ele orienta. Então essa primeira parte da lista, ela tem que ser o nosso objetivo principal. Não pode ser diferente disso. Obrigado, Rafa. Acho que vou. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, lá em João 11, 25, 26. Cadê o meu João? João 11, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Glória a Deus. Senhor, a porção da sua palavra foi lida agora, Pai. E eu te peço mais uma vez, Deus, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu propósito venha se cumprir na tua casa, sobre os teus filhos, sobre aqueles santos que o Senhor já chamou. O Senhor conhece a cada um de nós e sabe quais são os nossos anseios e como está o nosso coração nesta hora. E eu te peço, Senhor, que o teu nome seja glorificado em tudo quanto fizermos a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rafa. Amém. Essa porçãozinha da palavra, normalmente a gente usa e nós ministramos sobre aquelas pessoas que estão com medo da morte. Normalmente esse é o chavão. A pessoa tem medo de morrer, ela tem medo de perder as coisas que ela tem nessa vida, ela tem medo de deixar as pessoas que estão aqui, ela tem medo de não cumprir ao longo de um período, que a gente mede ano a ano, os seus propósitos.
E aí a gente normalmente leva uma palavra de consolo e de esperança, dizendo que Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não morre, vai ter vida eterna. Mas lá em Mateus 6,33, deixa eu voltar aqui rapidinho. Mateus 6,33. Eu vou ler de trás para frente, tá? Mateus 6,33. Ele fala sobre a nossa ansiedade, que foi um dos pontos na abertura do nosso culto de hoje. Ele fala assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse seu reino e a sua justiça é o reino e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas referem-se ao nosso comer, beber, vestir, o nosso dia a dia, o nosso não morrer de fome, de frio, de medo da morte. É isso. Em resumão, é isso. A palavra de Deus, ela diz: busque em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, e tudo isso que você teme, que vai te fazer falta, não vai fazer falta. Deus vai colocar para você. Amém? Amém. Então, a nossa listinha que foi feita, ela haverá de se cumprir do ponto 1, do aumentar a intimidade com Deus, até o último desejo. Deus vai acrescentar. Amém. Por quê? Porque a nossa lista, ela está composta de uma parte dedicada ao reino e de uma parte dedicada a estas coisas, que ainda que eu me preocupei em pôr na lista, se eu não pusesse, Deus saberia e haveria de acrescentar. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Olha só o que diz o verso ao contrário, lá do 25 agora até o 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo. Aqui é o corpo físico, então aqui é quanto à morte, quanto ao que havereis de vestir. A vida não é mais do que alimentar, ela não é mais do que o próprio corpo, ela não é mais do que o que você veste. Tem que ser. Se eu não tivesse essa roupa para vir hoje, se eu tivesse só uma bermuda, uma camiseta, mas Deus dissesse, vai lá e prega a minha palavra, eu teria que vir com a roupa que eu tenho. Mas se Ele tem propósito que eu venha para pregar a palavra, e Ele diz que Ele é santo, e eu em santidade preciso trazer a palavra, Ele vai me dar uma roupa que adequadamente seja santa aos olhos de quem eu vou pregar, para que eu não escandalize ninguém, porque Deus não é incoerente. Amém, amados? Amém. Esse é o entendimento daquilo que Deus tem propósito, Ele cumpre. A gente costuma dizer que quando Deus propõe, Ele paga a conta, não é, Fê? Né? Se Deus tem propósito de nós fazermos atividades na igreja e o caixa da igreja está vazio, a gente continua orando para Deus confirmar se é propósito dele, porque se for dele, a gente descansa, relaxa e só faz a nossa parte. Compra as coisas, contrata as coisas, distribui o convite, visita as famílias, visita os convidados, faz com que isso aqui esteja cheio, até não caber mais. Se vai ter dinheiro, Deus vai prover, porque é propósito dele. E se Ele propôs, Ele vai cumprir. Normalmente a gente é que falha, mas é isso. O 26 diz assim: observai as aves do céu. Agora ele vai comparar. As aves do céu não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Amém? Eu também nunca vi uma avezinha ir lá e ter uma própria hortinha que ela plantou para ela comer. Ela, com o perdão da palavra, não está nem aí. Ela vai comer o que Deus der. Se Deus mudar o apetite dela, ela passa a comer até coisa que antes ela não comia, né?
Porque tem ave que é fresquinha também, né? Só quer o que ela quer. Aí na hora do aperto, o que Deus faz? Muda esse paladar aí. E Ele faz isso conosco. Porque nós somos como as aves do céu, amados. Tem hora que a gente não semeia o que a gente deveria. E nem por isso a gente come daquilo que a gente não plantou. Deus é bom, Ele nos ama. Mas a verdade dele, na palavra dele, é justa. Que nós haveremos de colher o que nós semeamos. Por isso que Ele pede para que nós vigiemos com aquilo que a gente semeia. Amém? 27. Qual de vós, por ansioso que está, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? Estou mega ansioso, porque tudo deu errado esse ano, eu me esforcei muito, mas deu errado. Agora, para o ano que vem, eu vou me projetar diferente. E aí eu começo a ficar ansioso. Não consegui satisfazer os desejos materiais da minha esposa, dos meus filhos, os meus. Não consegui fazer aquela viagem, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E aí eu começo a me preocupar com a listinha. Dois caminhos. Ou eu olho para mim e digo, não vou dar conta, risca da lista. Para eu não me frustrar, eu risco da lista. Ou eu digo assim, não, vou persistir, vou pôr na lista de novo e o ano que vem eu vou cumprir. Alguém está comigo nessa listinha aí? Quantas coisas eu já coloquei na lista? Ao longo do ano, teve ano que eu perdi a lista, já não sabia mais o que eu tinha posto. Aí eu falei assim, agora vai conforme Deus quer, né? Não lembro mais a lista? E a segunda metade do ano foi conforme Deus quis. E eu achei a lista no final do ano. Eu não fiz nada do que estava na lista, mas eu fiz tudo o que Deus queria. Ô glória! Amados, eu estou tocando nesse tema e falando dessa forma para que a gente entenda que nós precisamos enxergar da forma que Deus quer que a gente enxergue. Então, nós não precisamos andar ansiosos. Amém? Porque o que haverá de comer, beber, vestir ou qualquer coisa para o nosso dia a dia, Ele vai prover. Tem uma condiçãozinha aí, eu vou falar depois, mas Ele vai prover. Amém? Então, por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Então, de novo, ele vai comparar. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem o homem mais rico que já existiu na face da terra nunca foi tão lindo quanto um lírio do campo, diz a palavra do Senhor. O que eu quero trazer aqui? Quem acha que o lírio do campo, de fato, é mais belo do que a forma que Salomão vivia e se vestia? Seja sincero. Se eu pusesse as vestimentas de Salomão, tudo que ele tinha, e colocasse um vaso de lírio na sua frente, você seria capaz de dizer que o lírio é muito mais bonito que tudo que Salomão tinha? Porque a palavra de Deus está dizendo: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Amém, amados? A pergunta é: tudo que você veste está de acordo com essa afirmação do Senhor? Tudo que você come, tudo que você bebe, está de acordo com essa afirmação de Deus? Porque ele fala que as aves do céu e os lírios do campo não trabalharam, e eles são mais belos, e eles não precisam se preocupar com o que há de vir pelo amanhã, e eles são maiores que Salomão. Ora, verso 30: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos,
Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso ele afirma no 33: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, se na abertura do culto você ouviu: não fique inquieto, não fique preocupado, Deus é a sua força, busque em Deus força, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Eu vou reforçar isso. Olha só: buscai pois em primeiro lugar o reino e a justiça. O Eliezer, ele disse que ele foi tomado pelo Espírito e ele viu o trono de Deus. Deus está pedindo para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele. Como que a gente busca o reino? Como é o reino de Deus? Vai matutando aí. Será que buscar o reino de Deus é fechar os olhos e tentar buscar, depois de várias leituras bíblicas, é entender como é o reino? O reino é um lugar feito de ouro, tem um trono mais alto, tem uma cadeira reluzente, brilhante de ouro. No reino dos céus, as ruas são feitas de ouro, as casas, as moradas são feitas de ouro. Lá não haverá tristeza, não haverá choro. O que é o reino de Deus para eu buscar? Como é que Deus pode dizer para mim: busque o meu reino? E aí, você buscando, eu vou te acrescentar tudo o que você precisa. E por que será que isso eu posso tomar como verdade? Eu posso tomar como verdade porque antes eu já criei que toda a palavra de Deus é boa para o meu crescimento. Houve um período no início em que eu criei na palavra de Deus. Então, o primeiro motivo para eu acreditar que se eu buscar o reino de Deus, tudo que eu preciso, Deus vai me dar, é porque eu creio, eu tenho fé. Amém? Vamos ver isso lá em Romanos 1, mas não tira aí do Mateus, só vai até Romanos e depois volta. É tão curtinho que não, eu leio aí, mantenham lá em Mateus. Olha só, Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Então, se eu já criei, já me entreguei a Jesus, passei pelas águas do batismo, já fui justificado, e eu vivo, porque aí eu já estou na condição do justo que vai viver pela fé. Esse de fé em fé vai me fazer caminhar em busca do reino. Mas como eu vou saber, irmão Akira, que eu cheguei e encontrei o reino de Deus? Porque olha só, alguns erros de interpretação estão, porque Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Como Deus está falando, eu vou dizer assim: ó, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino. O meu. Deus está dizendo para nós. E a sua justiça. E eu te acrescento as coisas. Ele não colocou uma condição assim, ó: busque o meu reino, o encontre, pratique a minha justiça, e eu te acrescento tudo. Se fosse para ser assim, eu teria escrito. Ele disse:
buscai em primeiro o meu reino e a minha justiça. Busca. E aí é o que eu quero me apegar com vocês. Quando a gente busca algo, a gente busca para conhecer, para ver e matar a curiosidade. Não é isso? Alguém falou para nós sobre algo que nós não sabemos. Já viu aquele filme novo? Qual? Aquele que tem o artista assim, o ator assado, a atriz assada. Nossa, um filmão. Muito bom. Te recomendo. O que a gente faz? A gente busca. A gente pergunta para a pessoa o nome. Não lembro. Olha, mas é com o ator tal. É mais ou menos nessa linha de filme aqui, ó. A gente vai na internet e busca, começa a procurar. Começa a ler, para saber se da pesquisa que voltou, qual delas se refere ao filme indicado. Amém? Em algum momento a gente encontra o filme e a gente se propõe a assistir. Então a gente procurou, a gente tomou um primeiro passo, que foi pesquisar, encontrar, assistir, e a partir daí a gente fala: concordo com a indicação, muito boa, vou continuar indicando, gostei muito. Ou a gente não encontra. Se eu não encontrei, consequentemente eu não vou assistir. Se eu não assistir, eu não consigo concordar com quem indicou ou não. Se eu não assistir, eu não consigo, consequentemente, tirar lições das quais o filme está se propondo a trazer para mim. Amém? Não é assim? Quando Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino, que é o reino dele, está indo nessa similaridade. Como que eu busco o reino de Deus? Vou imaginar que tem um visitante aqui que não conhece a Deus, nunca ouviu a palavra de Deus, e hoje, eu não sei o porquê, ele entrou na igreja. E ele está ouvindo eu dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele vai sair daqui com essa dica: eu preciso buscar o reino de Deus. O que será que é o reino de Deus? Onde eu encontro? Talvez ele vai no Google: reino de Deus. O que é o reino de Deus? E ele vai ler. Talvez ele não vai entender. Ou ele vai pegar vários versículos que o Google mandar para ele, aonde vai explicar o que é o reino de Deus. E ele vai começar a ler. E ele vai se avaliar: opa, estou gostando dessa indicação, estou gostando do que eu estou lendo. E aí ele vai começar a viajar. Por onde? Pela palavra, pelo Evangelho, aquele do qual nós não devemos nos envergonhar. E aí então ele vai começar a conhecer o reino de Deus. E a minha pergunta para a igreja é: o que é o reino de Deus? Sheila, você já encontrou o reino de Deus? Pastor Midinei, você já encontrou o reino de Deus? Adriano? Rei? Pastor Edgar? Todos estão aqui. Vocês acham que já encontraram o reino de Deus? Talvez a gente diga: sim, sabemos que ao estarmos na igreja, estamos participando desse reino, que continuará no céu. Amém? Está indo na linha aí? Fugi? Falei alguma coisa errada? Não? Se é um reino, tem que ter rei. Amém? Quem é o rei? Não ouvi. Acho que ninguém achou o reino. Quem é o rei? Jesus. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei, amado. Você está crente nisso? Jesus é o seu rei? Se ele é rei e nós cremos, nós somos o que dele? Tem várias coisas, mas é isso que eu quero: súdito. Todo rei tem súdito. Como a minha filha gosta de dizer, todo rei tem servo. Minha filha é doida para ter um servo. Amados, todo rei tem um reino, e todo reino tem
japonês. Glória a Deus. Lá no Japão nós temos rei. Nós vivemos em monarquia. Glória a Deus. Tem um cara, porque a gente não sabe, mas que veio de uma família que de geração em geração ele mandava em todo mundo. Olha que povo bom. Ninguém nunca se rebelou e falou: por que ele manda? Por que não eu? Ninguém se rebelou. Todo mundo nasce, morre, cresce gente, nasce gente, morre gente. Geração vai passando e todo mundo obedece. Tem um imperador. No dia do imperador, todo mundo vai no jardim do palácio, curva-se ao imperador e glorifica ele. Leva presente, ora por ele. Ele é o velhinho baixinho desse tamanho. Manda nada. Mas quando ele aparece na TV, todo mundo em casa agacha, se curva e ouve o que ele tem a dizer. E quando ele diz, no dia seguinte, todo mundo faz. E ele só é um homem, mortal como eu, tão errante quanto eu. No reino dos céus não é assim. O nosso rei, ele criou o próprio reino. Desde o começo da eternidade até o fim da eternidade, ele criou. Ele conhece todos os cantos da eternidade. Ele conhece tudo o que há no reino dele. Todos que nasceram passaram pelo aval dele. Nenhum dos que existem, viventes ou não, inanimados ou não, existem sem que ele saiba e sem que ele permita. Você faz ideia que é deste reino que ele pede para que eu e você busquemos? É deste reino que ele quer que a gente busque. Que a gente saiba que de ponta a ponta da eternidade foi ele que criou. E ele nos conta como criou. Ele diz como tudo aconteceu, como ele nos amou, como ele nos criou, como que as coisas aconteceriam nas nossas vidas, através de vida de homens que se dedicaram a ele, que buscaram esse rei. E ele disse como vai ser o fim, aqui, nessa vida passageira. E ele diz como vai ser na vida eterna com ele. Glória a Deus. Obrigado. É este reino que nós devemos buscar. É este reino que nós devemos conhecer, de capa a contracapa. Porque este reino, diferente do imperador do Japão, ele diz como eu vim, ele diz ao que eu vim, ele diz como seriam os meus dias, ele diz que eu enfrentaria dificuldades, eu passaria pelo vale da sombra da morte, mas ele diz que eu, o seu rei, estaria contigo todos os dias, até a consumação final. Diferente de qualquer outro rei humano e imperador que não anda com você, não sabe da sua crise, não sabe da sua fome, não sabe das suas necessidades, que ele impera pelo bem comum e não pelo bem individual. Eu não sou assim, e eu te entreguei o meu evangelho, o meu testemunho, para ser a sua luz. Só toma posse disso. Amém? E esse rei, ele diz, já tirei do meu Romanos aqui, que a justiça, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego, visto que a justiça se revela neste evangelho, de fé em fé. Deus nos pede para buscarmos o reino dele, e ao buscar o reino de Deus, que está no evangelho, ele nos revela como é, como que eu uso,
como que eu entro e saio da presença dele, como que eu devo suportar o meu dia a dia, como que eu devo e não devo me preocupar com as coisas desse dia a dia, porque ele haverá de acrescentar. Mas ele fala também para buscar a sua justiça. E aí a própria palavra dele completa dizendo que a justiça se revela no Evangelho. Não ache e não encontre o meu reino e pratique a sua justiça, não, Edgar. Encontre-me lá no meu reino e eu te revelo a justiça no meu Evangelho. Mas eu quero chegar. Então, se eu sei que um reino tem que ter um rei, e eu já sei que o rei é ele, como é que eu vivo o reino de Deus? Eu quero materializar as coisas. Nós, como igreja, precisamos entender materialmente as coisas para sabermos aplicar no dia a dia. Porque alguém diz assim, imagina você falando para alguém: busca o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, depois não se preocupa com sua vida, Deus vai dar conta. Aí o cara do outro lado, que é o ouvinte dessa frase, ele fala: eu é que não saio para trabalhar não, para ver se eu vou comer no outro dia. Não é isso? Do outro lado, a pessoa que não crê em Deus, ou, agora eu vou agravar o negócio, a pessoa que crê, mas está naquele mar de aflição, está naquele desertão comprido, que parece que não acaba nunca. Ela está desgastada dos 365, dos 720 e pouco, dos 900 e 1000, dos 3.000 dias de vida, que parece que o deserto não acaba. Aí chega um bendito irmão e diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e Deus vai fazer por você. Como é que o outro irmão do outro lado percebe isso? Não entende que não pode ser solto? O Evangelho por si só, ele vai fazer, porque ele é uma semente que vai cair no coração e vai brotar. Mas nós temos um papel, porque foi dito que nós somos testemunhas do Evangelho. O Evangelho faz o que mesmo? Ele revela o reino e a justiça. Então nós somos testemunhas do reino e da justiça de Deus. E aí alguém vai perguntar: esse irmão que te ouviu falar para buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, ele vai te falar assim: pastor Denilson, como é que você vive esse reino aí no dia a dia? Porque você está me falando para só buscar o reino de Deus e a justiça dele, o resto Deus vai cuidar. Como é que funciona no dia a dia, na prática? Você não sai para trabalhar? Você esvazia e põe fogo no guarda-roupa todo e fala: Deus falou que vai fazer as roupas aparecer lá, então eu vou ficar tranquilo. É assim, gente? Não é. Como que o reino de Deus se revela na minha e na sua vida? Como que vou tentar trazer algo mais claro. Como que eu, japonesão, a cara falsa, mas japonesão, como que eu posso dizer para vocês que durante toda a minha vida que eu morei no Japão, vivi no Japão, como que eu posso afirmar para vocês que a palavra daquele imperador imperava sobre a minha vida? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu? O que vocês acham que eu responderia se vocês me perguntassem: filho, você vivia mesmo a questão do imperativo lá do imperador? O imperador, ele, de fato, ele tinha poder sobre a sua vida? Respondi. Um rei, um imperador, alguém que manda no outro, como que revela na vida do mandado que ele de fato é mandado? Pelo poder do outro. Se quem é rei não tem poder sobre o súdito não é súdito. Concorda? Se eu moro num reino, mas eu não obedeço ao rei, eu pertenço àquele reino? Não! Eu vou ser excluído do reino, ou os benefícios daquele rei não vão recair sobre mim. Desertor. Então, como é que eu posso ter certeza, irmão Akira,
que eu estou buscando o reino de Deus e eu estou encontrando o reino de Deus. Como que eu sei que o reino de Deus está sendo aplicado na minha vida? Se o poder de Deus está sobre você. Porque se o poder de Deus não está sobre você, você não está vivendo no reino de Deus. Eu conheço o reino de Deus. Falaram lá que se eu for à igreja e me curvar diante de Deus, e orar, e buscar, e amá-lo de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, Ele haverá de se revelar a mim, Ele haverá de fazer por mim. Mas assim, eu vejo os crentes lá na igreja, dá para viver igual eles lá. Não dá. Eles se submetem demais, eles se acomodam demais com as coisas, esperando o tempo de Deus. Sabe, aqueles crentes lá são assim. Eles não têm vigor, eles não saem fazendo as coisas, eles não saem buscando o crescimento, a prosperidade. Não, eu quero ter poder de eu mesmo governar a minha vida, poder estudar, poder saber 5 idiomas, poder ganhar rios de dinheiro, e eu definir o que eu quero na minha vida. Esse está longe do reino de Deus. Porque todas essas coisas, ele vai correr pela força própria. Porque ele precisa. Não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa ter as suas necessidades atendidas. Ele precisa e ele vai ter que fazer isso. A diferença é que quando a força dele acabar, acabou. Quando ele cair para trás exausto, fraco, sem força, acabou. E nós que estamos fazendo a mesma corrida que ele, mas reconhecemos que somos dependentes de Deus, Deus nos dá a nossa parte por fazer. Quer passar no vestibular, amado? Estuda. Quer ter um bom trabalho? Procura, se capacita e vai atrás da oferta de emprego, porque eu vou abrir a porta. Pastor Denilson orou: Deus, sustenta os que já têm trabalho e abre porta para os que estão à procura. Se você não procurar, não vai achar. Se você procurar, a porta abriu e você tiver que falar outro idioma e não fala, vai fechar. Então tem a nossa parte e a parte de Deus. O camarada que está fora, fazendo pelas suas próprias forças, quando ele não tem poder de abrir porta, porque não foi ele que construiu as portas. Glória a Deus. Ele não tem poder para criar o próprio caminho dele, porque quem cria o caminho é o Senhor. E sabe quem é o caminho? É Jesus. Se você está fora de Jesus, você está fora do caminho. Qualquer caminho que você percorrer vai ser longo, exaustivo, e no final é fim. E quem está no caminho com Jesus, no final é começo de vida eterna. Aleluia. Amém, amados? O reino de Deus é projeto de Deus. Então, ele pode ser compreendido por nós como o desígnio último de Deus sobre a criação. Deus criou e já definiu tudo para todo mundo. Para mim, para você, para a formiga, para o elefante, para o mar, para o sol. Ele já definiu tudo, começo, meio e fim de vida para todo mundo. E ninguém haverá de fugir. Porque já foi lido aqui, que nada escapa da mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós lutarmos contra isso é perda de tempo nosso. Qual é a prática? O reino de Deus implica no governo de Deus sobre nós. Isso implica em poder, autoridade, governo, domínio sobre o povo dele. Nós cantamos hoje. Eu não lembro qual foi o hino, a sequência, mas nós cantamos que governo, domínio, autoridade, tudo isso, Deus é maior. Deus é sobre tudo isso, porque Ele tem o próprio dele. E viver no reino de Deus consiste, em outras palavras, deixar que este poderio, este domínio seja o meu dia a dia.
que eu viva única e exclusivamente para fazer o que Ele determinou. Mas como que eu sei o que Ele determinou? Pergunta aquele visitante pela primeira vez que nunca ouviu. Como que você ouve o que Deus está te mandando fazer? Ouvindo a palavra, seja da forma que for, aqui numa pregação, num estudo bíblico, em casa, no dia a dia. Por isso, na lista de desejos tem que estar o ler a palavra, para conseguir memorizar versículos que o Espírito Santo, aquele que te arrepia, aquele que te faz sentir verdade do poder de Deus em você, ele vai dizer: você está no buraco? Tem um versículo que fala de escada, começa a subir a escada aí. Está no fundo do mar? Tem um versículo que vai lá que diz que a mão de Deus pega e te traz e não te deixa de submergir mais. Ele vai te fazer tirar lá do fundo do poço versículos, às vezes com uma palavra. Porque para o Edgarzinho ele falou: lê só as duas primeiras, não lê o verso todo não. Entende que o poder de Deus se manifesta quando eu permito viver o poder dele em mim? É isso. Rei só reina se o poder dele está sobre a minha vida. Se não tiver, ele não está reinando. E aí eu não achei o reino dos céus. No Evangelho de Mateus 7:21, Jesus chama a nossa atenção: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o reino de Deus, quando eu digo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é conhecê-lo, saber como ele funciona, saber quem é o rei, saber que poder tem esse rei, até onde, o que ele pode fazer. Por quê? Porque eu preciso me submeter a ele, de 0 a 100%, senão eu estou fora desse reino. E alguns princípios que nós precisamos compreender, e eu estou finalizando. Compreender isso nos ajuda a entender que o reino dos céus, o reino de Deus, ele passa pelas nossas mãos como testemunhas desse reino. Porque se eu digo que eu sirvo a um Deus e só tenho frustração, desobediência, eu vivo numa vida sem retidão, de mentira, que as pessoas não confiam na minha palavra, que as pessoas vão falar, eu vou, ele já sabe que eu não vou aparecer, que eu falo, vou te ajudar, e eu não te ajudo, que eu vou fazer, e eu não faço. Ele fala, eu não quero saber desse reino. Ele fala que vive num reino, não, se esse meu camarada estiver naquele reino, eu vou para o outro. O nosso testemunho não pode ser esse. Por isso que a mesma palavra do Senhor orienta: seja o seu falar sim, sim, não, não. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos entender que conhecer o reino de Deus passa por um princípio do qual nós somos testemunhas desse reino. E eu preciso falar de como é o rei lá. Amado, vem morar no meu reino. Vem morar. Lá os pastos são verdejantes. Lá o rei distribui as coisas de maneira justa, porque ele é justo. Faz parte da natureza do rei ser justo. Ele não consegue ser injusto porque a natureza dele não permite isso. Não existe esse reino. Existe. Vou te falar um segredo: ele conhece tudo que eu preciso antes de eu pensar e falar. Aí ele fala assim: mas vai lá e pede, que eu gosto de ouvir você pedir. Aí quando eu oro e peço, no dia seguinte acontece, amado. Meu rei é assim. Você não quer ir lá para o meu reino, não? Mas como é que eu faço? Eu mudo de residência? Como é que é isso? Aí eu tenho que levar um comprovante de residência? Não, começa a ir lá na igreja lá. Vai lá na igreja. Aí tem um auxiliar dele chamado Espírito Santo, e ele passeia entre a gente durante o culto. Aí de vez em quando ele dá uma sentadinha em você, assim, te dá uma cutucadinha e fala: ó, isso aí é com você, pede lá que eu vou te atender. Eu sei que você está pensando agora, você quer passar no vestibular, né? Você está querendo casar, né?
Você está querendo fugir daquela situação que você está devendo e não sabe como. Aí o Espírito Santo te cutucou e falou: pede para ele. Ou não, você já tem, testa ele lá. Aí você vai e fala: Deus, se você é esse rei, você conhece o meu coração, né? Me ajuda. Na hora que o pai, porque ele é rei, mas na hora que a gente fala assim: Deus, me ajuda, a plaquinha de rei dele vira assim, ó, abafada. E aí ele ouve o seu pedido e fala: filhinho, vem cá no meu braço, amanhã mesmo o seu pedido vai ser atendido. Mas eu vou fazer dessa vez. Mas anda em retidão no meu reino. Sabe por quê? O meu reino, ele se revela aqui, Hoje eu estou deixando você provar dessa relação que eu tenho com você, porque ela é real. Aprende mais de mim. Busque intimidade comigo. Vai chegar uma hora que você vai estar dirigindo, você vai estar louvando a mim, e eu vou te visitar com o meu Espírito Santo. Você vai chorar e não vai nem saber por quê. Mas lá no seu destino, quando você chegar, eu vou te surpreender, porque as pessoas vão te abraçar e vão falar para você: eu estava te esperando, porque Deus colocou no meu coração que você viria. Você já experimentou isso, amado? De chegar num lugar que você costumeiramente vai, e naquele dia especial Deus te abraçou no caminho, você orando aí, e quando você chegou, as pessoas te abraçaram e falaram: faltava você, amado, você é especial para nós. Um desses lugares é a sua casa, e o outro lugar é aqui, a casa de Deus. Pessoas que te amam, te esperam. Mova os céus, amado, com o seu coração, com a sua obediência, com a sua retidão, porque o reino dos céus não é movido à força, ele é movido a amor. Deus é amor por essência. A essência de Deus é amor, e quanto mais eu busco conhecer Deus, mais Ele me ensina a amar. E sabe o que Ele pede em troca? Que eu renuncie a mim mesmo. O pastor Tiago pregou na semana passada sobre o jovem rico, que ele foi lá e perguntou para Jesus: o que eu preciso para ganhar o reino dos céus? Vende tudo que você tem e me segue. E aí ele ficou triste. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. O que será que Deus, naquele domingo passado, estava pedindo para cada um de nós vendermos, abandonarmos, darmos aos pobres para poder segui-lo? Porque isso não representa só dinheiro. É que a parábola fala do jovem rico. Mas eu sou jovem, mais ou menos, e não sou rico, então eu não cumpro nenhum dos requisitos, nem jovem nem rico. Será que não é para mim essa palavra? Misericórdia! Para quem vai viver a eternidade, os meus quase 50 anos é a juventude. Para quem vai herdar o reino dos céus, que tudo é de ouro, para quem é filho do dono do mundo, eu tenho tudo. Eu tenho que entender que eu tenho tudo. Mas então, se você tem tudo, por que Ele está te pedindo para vender o que você tem? São as coisas que eu me apego e que me separam dele. Para alguns é o dinheiro, para alguns é o celular, para alguns é a internet, para alguns é o trabalho, para alguns é tudo isso junto. O que foi que Deus pediu para você no domingo passado? Abandonar, vender e dar aos pobres. Olha só, Ele não pediu só para você jogar fora, Ele pediu para você vender o que você está separando Ele de você. Amado, eu amo isso tudo, porque assim, quando a gente conhece a palavra de Deus, e a gente vai estudando e Ele vai revelando, Deus mandaria a gente vender algo que está na nossa mão e atrapalhando a nossa relação com Ele. Ele mandaria a gente vender. Quando você vende, o que acontece? O que você recebe de volta? Dinheiro. Você recebe alguma outra coisa porque você vendeu. E Ele pede para você pegar isso, que é resultado da venda, e dar aos pobres. Não é só se desfazer.
Mas Deus não seria incoerente e injusto com o pobre se você vender algo que é mal, é ruim, não é edificante. Se você vender, tomar por posse aquilo que resultou da venda e entregar para outro. Eu posso amaldiçoar a vida de alguém quando eu vou lá e dou para ele alguma coisa? Eu não tenho esse direito. Tenho? Não. Então o que eu tenho e que eu preciso vender e depois da venda dar aos pobres, tem que edificar a vida do outro. Não pode ser simplesmente vender. Então aquele jovem rico precisava vender as suas coisas, transformar no objeto da venda em algo que seja possível dar para alguém. E eu e você? O que nós temos como propriedade nossa hoje, que a gente vai vender, e o produto dessa venda nós vamos poder dar ao outro, para podermos seguir a Jesus? Avalie você com a sua família, na sua casa. É o dinheiro? São os seus bens materiais? Vender tudo, transformar em dinheiro, ir lá numa instituição de caridade, dar tudo para a instituição e aí sair seguindo Jesus, com a roupa do corpo. É isso? É largar a minha profissão, não ter mais o meu sustento e seguir a Jesus? É isso? Não. É largar única e exclusivamente o que está impedindo a nós de encontrarmos e enxergarmos o reino dos céus, enxergarmos a justiça de Deus, para vivermos a plenitude do poder de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Cadê? Salmo 92 e eu finalizo. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso Deus, porque é bom nós rendermos graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Eu só louvo alguém que eu considero maior que eu. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Eu vivi o dia inteiro, de manhã eu disse, obrigado Senhor pela tua misericórdia, e ao deitar à noite eu reconheço que Ele foi fiel, o dia todo. E quem pode ser misericórdia e fiel comigo? Senão o meu Deus, senão o Rei, do reino que eu vivo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Essa é a forma que eu devo anunciar a minha fidelidade e o meu louvor a Deus. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Olha só, este rei, ele me alegrou com as coisas que ele fez por mim, e eu exultarei nas obras das mãos dele. Eu vou viver a glória pelas obras que ele faz com as mãos dele na minha vida. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O rei que produziu todo o reino que eu vivo, o terreno e o celestial, que conhece tudo, todos os milímetros de cada cantinho, ele tem pensamentos tão profundos a meu respeito que eu nem faço ideia. Mas porque Ele é o rei, Ele é o formador desse reino. O inepto não compreende, e o estulto não percebe. Ainda que os ímpios brotem como ervas, e como brota hoje em dia, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Quem vai destruir? Eu, que estou salmodiando? Você que vai salmodiar esse salmo? Quem tem o poder de destruir o ímpio, o iníquo? Só o rei que comanda o reino. Num reino só morre alguém se o rei decretar que ele tem que morrer. E aqui o salmo está dizendo: esses não haverão de prevalecer, porque o Senhor dará conta. Porque Ele é rei. Esse salmo demonstra que o nosso rei, Ele é rei.
8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E aí de novo, nós, nos Salmos, nós vamos reconhecer que Ele é o nosso Rei, eterno e altíssimo. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E é pelo Rei, não é por mim e por você. E por que então que eu fico preocupado com os ímpios que me perseguem? Seja no trabalho, na minha vida cotidiana. Por que eu acho que tem alguém trancando a porta de trabalho que não se abre para mim? Nenhum homem é capaz de fechar a porta que Deus vai abrir. Nenhum, porque Ele é o Rei. É Ele que manda a porta abrir, é Ele que manda fechar. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. O óleo é o Espírito Santo, amado. Não vem de nós, vem dele. É o Rei que derrama. Então nós temos que buscar o reino, para que esse Rei, eu possa me curvar e ele possa derramar o óleo. Se eu não achar o reino, não tem como o Rei derramar óleo em mim. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Alguém ouviu falar nesse culto hoje que alguém teria olhos para ver e não enxergaria? Que outros teriam ouvidos para ouvir e não ouviriam? Mas nós vamos ouvir. Os nossos olhos vão ver com alegria e os nossos ouvidos vão ouvir com satisfação que todos os malfeitores contra o Evangelho e contra mim, que sou um santo de Deus, que eles vão cair. O justo, é eu e tu, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Ledo engana aquele que acha que o idoso, o velho, não tem a seiva e o verdor, porque isso vem de Deus, vem das raízes profundas, das quais nós estamos vinculados e ligados, que é Jesus Cristo. E isso é para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Amados, reclina a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, ela foi interpretada, mas eu sou falho, Pai. Eu sou falho. Eu creio que o Espírito Santo que está neste lugar, habitando em cada irmão meu e em mim também, ele haverá de prosperar essa palavra, verso a verso, verbo a verbo, substantivo a substantivo, e ele trará luz a cada lar, a cada varão e a cada varoa, a cada jovem aqui presente, para o teu propósito sobre a vida de cada um deles. Leva, Senhor, todos nós em segurança, certos de que o Senhor é o Rei dos Reis, de que nós somos súditos desse Rei perfeito, justo, glorioso, que conhece toda a criatura do reino, e que a cada uma delas determinou os seus dias, o seu modo de viver, o seu sustento e o seu final. E a cada um de nós está reservado, Senhor, o fim que o Senhor propôs, e nós cremos que haveremos de receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome, porque nós cremos na Tua palavra. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo és Tu. Como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Romanos, vou pregar tudo de novo, não? Não. Mas Romanos é um texto maravilhoso. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 14, 17. Pois o reino
de Deus não é comida nem bebida, mas injustiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Aí, glória a Deus, queridos. Portanto, não se preocupa, súdito do Senhor. Esse rei falou para nós que ele não é um rei como o imperador lá do Japão, que não conhece o Akira, nunca viu o Akira, e nem a mãe, nem o pai, nem a família do Akira. 10 anos nunca te viu. O rei que falou comigo com você hoje, falou que vai estar com você todos os dias, até a consumação do século. É um rei que dispensa 24 horas por 7 dias na semana, 365 dias por ano, do teu lado. E mais, ele mora em você, dentro de você. Que rei é esse? Como não servir um súdito? Como não servir um rei? Como não ser um servo, um súdito desse rei? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe o que esse rei fala para mim, para você? Entrega o teu caminho ao rei, confia no rei, e o mais o rei fará. O rei fará sobressair a tua justiça como luz, e o teu direito como sol ao meio-dia. Porém descansa no rei e espera no rei. Não te irrites por causa dos homens que prosperam ao seu lado, por causa daqueles que levam a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso não vai fazer bem para você, porque os malfeitores serão exterminados, diz o teu rei. Mas os que esperam no rei possuirão a terra. Bem-vindo ao culto hoje, meu súdito e minha súdita, e ouviu o que o teu rei falou com você. Vai na paz, levanta tua cabeça, descansa no rei e espera no rei, e este rei concederá os desejos do teu coração, porque ele quer que você se alegre no auxiliar dele, que é o Espírito Santo. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu recado. Rei dos reis, Senhor dos senhores, leva os teus súditos em paz, leva os teus servos e servas, súditos e súditas, em paz, e dê a eles uma semana de vitória e um 2024 abençoados, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até a volta do reino, que vai ser daqui a pouco. E os súditos do Senhor dizem amém. Os súditos e súditas do Senhor dizem amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aqui encerrou nosso culto. Eu espero um segundo de vocês aqui. Programação das próximas 2 semanas. Culto de Natal será no dia 23, sábado à noite. Glória a Deus. Nós não vamos fazer de manhã, mas vamos fazer às 19h30. Aqueles irmãos que trabalham no sábado poderão trabalhar normal, ir para casa, tomar um banho e estar aqui no culto de Natal. Nós vamos fazer uma apresentação, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, comemorando o dia que o nosso Rei veio. Amém? Então será sábado
às 19h30. Amém? Glória a Deus. No outro sábado, dia 30, a mesma coisa, às 19h30. Vai ser à noite, não como nós nos reunimos pela manhã, como todos os domingos do ano a gente faz. Estamos claros, amados? Porque aí no dia 24 você vai ter todo o tempo para preparar tudo, preparar a sua ceia, comunhão com a sua família. E no dia 31 também a mesma coisa. Você vai preparar tudo para passar a virada do ano de joelhos na sua casa, com toda a sua família. Glória a Deus, queridos. Estamos acertados assim? Os próximos 2 sábados, às 19h30, nós estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.